segurança financeira, a gente entra numa outra seara também dessa instabilidade que o público, o investidor, né, todos nós, né, que temos um dinheirinho guardado aí, a gente vai ter que guardar dinheiro debaixo do colchão se a gente não confia nos bancos? Vamos fazer o quê? É uma pergunta também pertinente nesse momento que a gente vive, o que está sendo considerado um dos maiores escândalos bancários da história do Brasil. Desde Cabral, né, não tem algo tão parecido. Então, por isso, eu queria chamar aqui para conversa conosco um especialista em investimentos que entende muito sobre contabilidade, entende muito sobre essa questão dos bancos, é o professor Felipe Pontes, economista, está aqui conosco. Quero te dar as boas-vindas, professor, tudo bem? Muito obrigado por atender a nossa produção. Eu queria começar falando sobre essa falta de confiança no sistema bancário brasileiro. O senhor acha que o caso Master pode afetar a confiança dos brasileiros nas instituições financeiras? Bom dia, Fernando, toda a audiência da Jovem Pan, os membros da bancada. Eu acho que a confiança, em geral, ela vai ser minada com esse tipo de eventos acontecendo, mas não é um problema tão generalizado assim em termos de confiança no sistema financeiro para quem é profissional do mercado. Agora, para as pessoas em geral, sim, acho que tem um abalo muito forte na confiança, até porque esse evento do Master, ele vai consumir, juntando com a Will agora, quase 40% dos recursos do FGC, né? Então, as pessoas que têm CDBs aí em bancos menores provavelmente estão apreensivas. Mas eu não acredito que seja algo que mine a confiança no sistema financeiro de forma permanente, é algo temporário e que pode ser resolvido facilmente, mas não de forma muito feliz pelos bancos, né? Eles vão ter que antecipar aí 5 anos de contribuições ao FGC por causa desse esquema todo do Master. Professor, existe também um fato inegável que os bancos digitais trouxeram mais competitividade com as taxas, as tarifas que estavam muito elevadas dos bancos tradicionais. Então isso dá uma equilibrada e muita gente foi com muita confiança nesses bancos digitais que trouxeram benefícios, mas a falta de confiança se estende a eles. Existe também uma dúvida da população comum, a dúvida até minha também, nessa divisão entre o que é banco, o que é financeira e o que é instituição de pagamento. Eu vou até sentar aqui para a gente colocar a conversa na roda, para a gente entender melhor isso. Como é que isso acontece? Como é que o cidadão comum que trabalha, que tem suas economias, que quer colocar o dinheiro em uma instituição de confiança, quais são os sinais que ele precisa perceber? Para o cidadão comum, pode parecer difícil fazer esse filtro, mas assim, não é nada que seja muito difícil, nada com que meia hora de estudo sobre o assunto resolva, mas para quem não tem o hábito de acompanhar esse tipo de coisa, fica complicado analisar os números das instituições financeiras, índice de Basileia, capital de risco, capital garantido, então tudo isso gera um pouco de confusão para o público geral. Então, para o público geral, a forma mais simples de ver se a instituição financeira ela tem esse seguro do FGC é você ir digitando no Google instituições associadas ao FGC. Você vai encontrar a página do FGC, ver se sua instituição de pagamento, sua fintech, elas estão lá naquele conjunto. Então, isso vai mostrar que você tem um seguro. Então, o primeiro passo, ter o seguro não quer dizer que você deva investir naquele banco, né, naquela instituição financeira. Uma instituição de pagamento, teoricamente, ela não pode emitir CDB, ela não pode fazer captação de recurso com emissão desse tipo de título, mas ela pode fazer uma parceria com uma instituição financeira e emitir esses títulos e vender dentro do seu aplicativo, vamos dizer assim, né? Então, a forma mais fácil, na minha visão, para que uma pessoa comum possa verificar se ela está correndo muito ou pouco risco primeiro, checa se essa instituição está lá no hall de instituições associadas ao FGC. Segundo ponto, se por acaso a rentabilidade do CDB é muito alta, o padrão geral é por volta de 100% do CDI. As instituições financeiras maiores, os famosos bancões, eles pagam menos do que o CDI.
Por quê? Essas instituições, elas não precisam, elas já são muito conhecidas, têm muita credibilidade, são muito grandes, têm décadas, às vezes centenas de anos de vida. Então, nesse caso, elas não precisam oferecer taxas muito altas para atrair o investidor, né? Então, qualquer taxa que elas ofereçam ali, mais ou menos por volta do CDI, elas vão atrair um capital suficiente para financiar suas operações de captação de recursos para empréstimo e coisas desse tipo. As menores, as fintechs, esses outros bancos digitais, eles precisam oferecer taxas maiores. Agora, oferecer 140% do CDI, 130%, isso aí gera um alerta de que possa existir alguma questão ali, no mínimo estranha para aquele banco. Aí você vai olhar indicador de Basileia, alavancagem dos bancos, aí a gente começa a entrar em questões um pouco mais complexas, professor, mas que não é muito difícil de checar. Não é mais difícil, tem que ter uma dedicação, né? O Matheus tem uma pergunta aqui, por favor, Matheus. Bom dia, professor Felipe. Em relação a esse potencial efeito dominó, né, que basicamente é dizer, com a crise do Master, com a liquidação do Will Bank, a gente fica com receio de que a população em geral ela comece a fugir, por exemplo, dos bancos digitais, que muitos hoje já são consolidados, já têm às vezes capital aberto e tudo. Eu acho que seria importante o senhor trazer um pouco para a gente essa mensagem de segurança e por que as pessoas, né, que estão nessas instituições financeiras que já têm uma solidez e às vezes já têm relatórios publicados e tudo, elas podem confiar nessas instituições para evitar, né, que a gente sofra desse movimento de manada. Um começa a falar que deveria sair de lá e de repente está todo mundo saindo. Primeiro ponto, a gente precisa sempre ter muito cuidado quando fala de bancos e instituições financeiras, justamente por isso, Matheus, para não correr o risco de gerar um efeito manada, um efeito dominó que vai prejudicar um monte de instituições financeiras, instituições de pagamentos, etc., que não estão dentro desse esquema de fraudes e corrupção que a gente supostamente, né, para não correr o risco de processo aqui, está vendo no caso do Banco Master. O sistema financeiro nacional, o sistema financeiro brasileiro é um dos mais seguros do mundo. Até por isso também a gente não tem tanta competição no nosso sistema aqui, porque é muito regulado, é muito forte. Nós temos o FGC que garante ali um seguro. Agora é importante destacar que não é para ter medo de quebradeira geral, nesse momento não, assim, não tem nada que indique que vai haver uma quebradeira geral de bancos, mas a gente tem que ter em mente a responsabilidade das pessoas ao investir nesse tipo de CDB. Não é porque existe o seguro que eu vou querer usar o seguro. O seguro é para segurança. Se por acaso der algum problema, eu vou precisar dele, eu vou usar. Não é porque eu tenho um carro com airbag, até postei no Twitter hoje mais cedo, não é porque eu tenho um carro com airbag, com cinto de segurança e outros equipamentos de segurança que eu vou usar como um carrinho de bate-bate por aí, para usar o seguro do meu carro. O seguro é para usar numa situação excepcional. Então não é para ficar comprando CDB de banco ruim, título podre, considerando que você vai ganhar o FGC. Até porque isso pode fazer com que, no limite, em outras situações, que você não fez isso de propósito, um banco quebra e você já ultrapassou o limite do FGC e você vai perder dinheiro. Então, o FGC, o seguro, é para um caso excepcional. Não é para considerar isso como um dos seus tiques lá do investimento. Vou investir nisso aqui porque tem FGC. Não. Acontece o que aconteceu agora no Banco Master e as pessoas ficam desesperadas, né? Atrasou e aí um monte de gente perdeu rentabilidade e ficou desesperada sem saber se recebeu dinheiro. Muito bem. Jess, quer contribuir também? Eu tenho uma pergunta, professor, que é sobre a lógica da fraude, a lógica de notar esse erro. Porque assim, vamos ser sinceros, vinha acontecendo já há algum tempo toda essa situação. É um pouco assustador o quanto tempo demorou para realmente vir a público e isso se concretizar como um problema claro para a sociedade. Nós passamos pelo risco do BRB realmente ter aí a aquisição do Banco Master. A quem nós devemos responsabilizar por esses erros em relação a esse controle e essa fiscalização? Na minha visão, Jess, tem erro de muita gente aí. Tem erro, inclusive, talvez, da própria gestão de Roberto Campos Neto, que é um dos melhores banqueiros centrais do mundo, ganhou vários prêmios. Eu acho que ele fez um excelente trabalho, mas, na minha visão, talvez tenha demorado demais para intervir. A gente, aqui no mercado, nos bastidores, né,
todo mundo sempre falou sobre possíveis supostas ligações entre Banco Master, Tanure, Reag, há anos isso. E os CDBs pagando juros altíssimos. Todo mundo que é sério no mercado financeiro, ninguém nunca recomendou esse tipo de título e, pelo contrário, eu me considero sério, a gente alertou as pessoas de que isso poderia dar problema. Um colega meu, inclusive, foi processado pelo Banco Master, né? Foi o único contrato que encontraram aí da esposa de Alexandre de Moraes foi um processo, o único processo, né, foi contra um colega meu, Vladimir Timmerman, da Ash Capital, que denunciou fortemente esse caso do Master, foi processado por Tanure também, foi processado por um monte de gente, e esse cara foi muito perseguido. Enquanto isso, os caras estavam lá do Banco Master captando recursos, enganando as pessoas, enganando os bancões, inclusive. Talvez a gente só esteja vendo isso acontecer porque os bancões foram muito prejudicados, os principais 5, 6 bancões aqui do Brasil, né? Eles foram extremamente prejudicados por esse esquema. Eles vão ter que torrar aí 8 bilhões de reais de prejuízo nos próximos anos por conta dessas falhas que ocorreram. Um monte de influência, a Gabriela Prioli falando sobre o Master, Luciano Huck falando sobre a Will Financeira. Ninguém é responsabilizado, né? Esse é o problema. Quero te agradecer muito a sua gentileza, sua colaboração aqui no nosso Morning Show. Muito obrigado pela participação hoje. A gente conta sempre com o senhor aí em outras ocasiões. Muito obrigado e uma ótima semana. Obrigado a vocês. Sempre que precisarem, estou à disposição. Valeu. A gente vai fazer agora um rápido break na rádio. A gente faz um break na rádio e continua por aqui na TV. Intervalo para rádio. E seguimos aqui no nosso Morning Show. Muitas participações, dia de estreia, né? Muita gente comentando. Esse assunto, como se diz lá em Minas e em Goiás também, né, Jess? Dá pano pra manga. Haja manga. Haja manga, haja piqui também. Haja pano, né? Deixa eu ver aqui os comentários. Eu vou sentar aqui pra gente falar. E sabe o que é interessante nesse pano pra manga? O último comentário agora é do professor. Por quê? Vamos lá, né, gente? Quando o assunto era bet, quando o assunto era determinados influencers nesta área, aí vamos bater, aí vamos falar, aí vamos cobrar, aí vamos responsabilizar. Mas quando o assunto é esse, em que muitos desses influencers são figuras, talvez de mais autoridade compartilhada para muita gente, nós não estamos tendo esta mesma postura. Então, com um assunto até mais sério, com um impacto econômico mais grave, mas nós não estamos falando tanto da responsabilidade desses influenciadores. Jess, então, vou te dar mais uma oportunidade de falar sobre isso, porque tem um comentário exatamente nesse sentido, até mais abrangente. O Eduardo Martins Lousávio está dizendo: do que vão servir todos esses depoimentos sobre a compra do Master se ninguém vai ser punido? Será? Você acha que ninguém vai ser punido? Eu sou brasileiro, isso significa que eu vi as situações em relação à Lava Jato todas retroagirem. Então isso é muito difícil de achar que a gente vai transformar. Infelizmente eu não carrego toda essa esperança, porque afinal de contas, no Brasil a impunidade tem vencido. O outro comentário agora, eu queria colocar vocês aí, né? O Henrique e o Matheus. Olha só, o Daniel Gomes está dizendo: nada vai ser resolvido tão cedo nesse caso do Banco Master, infelizmente. Perspectiva pessimista, porque as investigações são muito morosas, né? Vamos lá, vamos para a realidade que a gente vive no Brasil. Alguém vai ser pego para Cristo, né? Ou seja, eles precisam arrumar alguém para falar, viu? Foi preso, confiscou os bens, recuperamos 1 bilhão. Só pensar no rombo do FGC, nós estamos falando de 47, ou seja, não vai recuperar nada. E essa pessoa vai ficar no foco, provavelmente, durante algumas semanas. Passado alguns meses, a gente já começa a esquecer. Daqui a pouco faz uma delação premiada, que vai ser aquela delação meio água morna, né? Entrega, mas não entrega. Daqui a pouco está todo mundo vivendo a vida normal, porque ano de eleição a gente vai precisar mudar o foco. E o fato é que eu acho que isso aqui não vai dar muita coisa. Agora, pode anotar aí. Daqui a pouco, alguém vai ser realmente assim, vai virar o grande foco disso até para a gente esquecer, né? Aqueles grandes nomes que hoje estão sendo ali o tempo todo citados, eles vão lá para os bastidores, vão dar a sumidinha, igual a gente viu alguns recentemente que sumiram. Só você lembrar aí, daqui a pouco, né? Dá uma pesquisada, quem que a gente estava falando umas semanas atrás? Já não estamos mais. Então, vai por esse caminho.
Essa questão, assim, acredito que a gente precisa confiar na justiça. A colega trouxe o tempo da Lava Jato, né, em que houve, sim, alguns problemas processuais, mas as investigações, as condenações retroagiram por erros processuais, falhas de processo. Erros processuais, pelo amor de Deus, que fanfic Brincadeira, é né? essa? Erros processuais. Que falhas? Me cite uma, Primeiramente, a condenação do presidente Lula, como aconteceu, não deveria ter acontecido em Curitiba. Não, mas você não me citou a falha processual, você me disse sua opinião. Me cita a falha processual. Deveria ter acontecido em Curitiba, isso foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Não foi, meu filho. Deixa eu te explicar, Anjo. Anjo, vamos pegar. Olha aqui, primeiro, o Supremo Tribunal Federal validou a competência de Curitiba. Depois ele retroagiu nessa opinião. Então é uma falha processual do Supremo Tribunal Federal no seu melhor cenário. Se você pegar toda a condenação do Sérgio Moro, tudo que ele escreveu, inclusive com erros gramaticais, não há nenhuma prova citada. Não, mas não vamos lá. Ele não faz prova, não. Pelo amor de Deus, isso não é real. Você precisa citar o que aconteceu. Eu posso falar, não é assim. Posso falar você em primeira não leu pessoa o processo. aqui, Jess, como advogado. Falha processual não é erro gramatical. Né? Falha processual, jamais ausência de provas na condenação, intervalo ausência de aqui citações. na discussão, porque vamos voltar para a rádio. Tem. Voltamos para a rádio. Ai, gostei desse sininho. Gostei. Não tinha sininho antes. Gostei.